O programa da Regina tem jornalismo com credibilidade, entretenimento com informação. Já pensou em anunciar a sua marca e melhorar ainda mais as suas vendas? Anunciando no programa da Regina, você, empresário e empreendedor, vai fazer parte de um conteúdo diferenciado e de qualidade. E o melhor, com valores acessíveis que cabem dentro do seu orçamento. Entre em contato com a gente e veja qual é a melhor opção para você. O programa da Regina está aqui no Canal Bar e também nas redes sociais. Venha fazer parte do nosso time e vocês já sabem, há mais de 20 anos, o que é relevante passa por mim. Oi, meu povo aí de casa, tudo bem com vocês? Com a gente aqui tudo ótimo. O programa da Regina entrando no ar, você já sabe, com assuntos variados, né? Para divertir o seu domingo, você começar melhor também a sua semana. E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, né? E que todo mundo adora. Ele já tinha vindo aqui no programa da Regina e a gente falou sobre outro assunto tão polêmico quanto, que é a hipnose, né? Então, Marcelo Bem, hoje de novo me deu a honra de estar aqui. E nós vamos falar de regressão. Porque é um assunto, Marcelo, primeiro boa tarde, seja bem-vindo aqui. É um prazer estar com você mais uma vez, Cristina. Marcelo, é um assunto que as pessoas não entendem bem, não conhecem bem, né? E há até, eu te diria, um certo receio desse assunto. Por que isso acontece? Naturalmente a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Medo do desconhecido. E a gente tem, uma das nossas funções cognitivas é comparar e dar uma definição. Então, se você não conhece, não existe, eu tenho medo, eu não acredito, ou acredito e quero experimentar. O que é a regressão? O que é considerado regressão? Isso evoluiu muito nos últimos anos, né? Principalmente aqui no Brasil. Em outros países isso se faz há 200 anos, não é metafórico. 200, sim, é mesmo. 200 anos ou mais. Se a gente perguntar o que você fez dia tal de 2010, se não houve um evento macro... Eu não sei nem o que eu comi ontem, por exemplo. Você não lembra. Se eu perguntar para você assim, que dia você comprou o seu carro, dificilmente você lembra. Agora, digamos, se algum dia roubaram o seu carro, você lembra o dia, ou se teve a hora, acidente, o local. Então, o nosso sistema de preservação ele tem a capacidade de memorizar eventos que foram desagradáveis, que ele acha que, para sua preservação, ele precisa registrar aquilo. Porém, ele leva isso muito ao pé da letra. Por exemplo, ele teria que registrar. Bom, a Regina aprendeu que cobra é venenosa, se eu me atirar de um prédio, eu morro, então isso sim. Mas digamos, aquele medo com 5 anos do escuro que você tinha, talvez, hoje você não precisaria ter. Isso fica registrado no nosso sistema límbico, no hipocampo, para ser mais exato, né? E ele vai registrando e tudo que ele acha parecido ele vai levando para aquilo. Por isso que muitas vezes a pessoa tem uma fobiazinha, um medinho, aquilo vai agravando, vai se tornando uma ansiedade, um pânico, gerando depressão. A gente até comentou aqui sobre que a hipnose trata muito bem isso. Qual a diferença, quer dizer, e como é que a gente chega nesse processo de regressão? Pensa comigo, a pior dor é a dor sem sentido. Certo? Você tem uma dor, há uma limitação e não tem ideia, digamos, vamos supor uma coisa boba, medo de dirigir. Simplesmente você não dirige, nada que você faça vai dar coragem. Então a gente precisa acessar essa memória e ver o que houve. Claro, dentro da hipnose existem diversas técnicas para não precisar acessar a regressão, pois não é brinquedo. Tá, então a regressão é uma outra etapa, além da hipnose. Digamos, seria a carta na manga. Eu apliquei diversas técnicas, eu não consegui resolver, a gente vai acessar esses arquivos. Porque quando a gente acessa, abre, digamos, essa caixa, pode ter coisas muito desagradáveis. E você iniciar a sessão com um problema e voltar com 3. Pois então, as pessoas, eu ouço muito isso, assim, as pessoas dizem, mas eu tenho um certo medo de acessar isso e depois isso me prejudicar, me fazer mal. Mas a pessoa lembra daquela sessão de regressão? Assim, vamos responder, são 2 perguntas. Se for um profissional capacitado, ele sabe iniciar e terminar. Assim como você é uma ótima apresentadora, você sabe o que está fazendo e tem... Diferente de alguém pegar um celular e achar que é um apresentador. Assim como tem terapeutas altamente capacitados e uns que fazem um curso online e acham que estão capacitados para fazer uma regressão. E não é bem assim. Quanto a pessoa lembrar, a gente fica a tempo, chama isso, né? Então você está com a consciência alterada. Você pode lembrar de tudo, de partes ou de nada. Mas não é a gente que coordena isso. É o inconsciente. Se ele deixa você lembrar, é porque você precisa lembrar
para ressignificar e trazer um significado para aquela situação. Agora, Marcelo, quando a gente fala em regressão, muita gente diz assim, eu quero fazer, eu fiz uma regressão de outras vidas. Isso é possível? Isso é muito curioso que você, em outras vidas, foram reis, rainhas, barões. Você não viu ninguém que foi porteiro, foi morador de rua em outras vidas, né? É verdade. Então é muita fantasia sobre isso, né? E a gente, hoje a própria ciência trabalha muito em cima, isso é hipogenético a gente faz, né? Você fizeram testes no século passado que até 2 gerações se trazia o trauma da mãe. Se faz com outro mamífero, com rato, tipo, se ele levar um choque naquele lugar na caixinha, os filhos dele não entram naquela caixinha. A gente traz trauma do ventre da mãe. Pois então, é isso que eu ia te perguntar agora, quer dizer, de outras vidas há muito mito, mas, por exemplo, e da época de gestação, a gente consegue chegar? Sim, o renascimento é fantástico. Há muitos casos de rejeição, às vezes, minha mãe não gosta de mim, sei lá, minha mãe me odeia. Às vezes, digamos, a Regininha estava ali na barriguinha da mamãe e pelo processo natural, um dia ela tem que sair dali, né? Sim. E ela acha que a mãe expulsou. Então, e claro, às vezes você relata uma cena que você não saberia. Aí você vai falar com a sua mãe e diz, não, aquele dia mesmo teu pai falou aquilo. Quanto a vidas passadas, eu também trabalho com TVP, que é Terapias de Vidas Passadas. Aí existe 2 linhas. Uma que acredita, uma linha científica que acredita que o inconsciente cria metáforas para resolver o seu transtorno. Ok. E existe uma linha espiritualista que acredita em reencarnação, vidas passadas. E ok, para mim, tanto faz o que você acredita, se a gente chegar no final do processo e resolver. Mas é incrível, é um processo fantástico. Mas tu já atendeste pessoas assim que tu fizeste essa terapia de vidas passadas, assim, o que tem algum deles que tu possa relatar, que te marcou muito? Eu não faço por fazer, se você me procurar, Marcelo, eu quero, não faço. No meu consultório, por exemplo, isso só acontece se acontecer. Digamos, eu iniciei tu vê que é necessário. Não, eu inicio uma terapia pela sua emoção e a gente direciona o teu inconsciente para que ele nos leve naquela emoção, onde você sentiu pela primeira vez. Aí pode te levar aos 5 anos de idade, na barriga da sua mãe, a outras vidas. E um caso assim que tu consiga relatar pra gente? Muito legal, até de uma pessoa que é muito minha amiga, assim, a gente é amigo há mais de 20 anos e ele nunca acreditou nisso. Ele achava que era uma bobagem. E um cara com super potencial. Digamos, ele abriu uma loja, ia muito bem, 6 meses ele quebrava, se ele comprasse um círculo com um anão, o anão crescia, dava tudo errado. Sabe aquela coisa que começa e não deslancha nunca. Ele foi e ele fez curso de coaching, de PNL. Daí um dia ele chegou e disse, cara, eu não tenho outra saída, você pode me ajudar? Sim. Aí a gente iniciou uma regressão, ele encontrou uma limitação no pai dele, de escassez, tipo assim, não faz isso porque pode faltar amanhã. Eu até achei que estava indo por essa linha. Né? Daí o vô também fazia esse tipo de coisa, porque foi muito pobre. E isso reflete muito na gente hoje, né? Da sua infância, tem que guardar para não faltar, e acaba que tu não faz nada, não investe, digamos, na tua carreira, não vai faltar, mas também tu nunca vai passar daquilo. E foi, ele se viu numa cena. E claro, algumas características a gente vai percebendo, né, onde vai. Aí ele voltou no ventre da mãe e logo... Ele vai te relatando isso. Sim, ele vai falando. Aí ele estava numa cena que ele dizia eu, mas não é eu. Daí a gente já percebe que ele está em outra forma, né? E ele estava num enterro de uma pessoa muito querida que ele sentia. Mas sim, para a gente resumir, claro, isso aí demora, às vezes, 10 sessões para chegar. Ele relatou, estava ele e um amigo num campo de guerra, e nós vamos estar juntos para sempre, um vai cuidar do outro. E o cara deu um passo e explodiu uma bomba. E o amigo estava com ele para sempre, inclusive hoje. Nossa. Não com o intuito de fazer maldade, mas, digamos, a gente que acredita em espiritualidade, um espírito desencarnado, ele não te ajuda. Mas tu percebia esse espírito ou ele te relatou? Ele relatou. Não, a pessoa chora, é muito real. E quando a gente faz essa regressão na onda teta, por exemplo, você agora está em onda alfa, né? A nossa comunicação entre alfa e beta, que é o nosso pré-frontal que responde. Em onda teta, a gente acessa o sistema límbico. Mesmo que você chegue para mim, Marcelo, eu fui numa cartomante, ela disse que eu fui uma cigana, e tu chega com a regressão pronta. Se eu te colocar em transe profundo para a regressão, você não vai falar nada que não seja verdade. E o tal déjà vu? Porque tem muita gente que fala isso, né?
eu fui nesse lugar, gente, eu tenho certeza que eu já tinha ido nesse lugar. Aí é mais... Eu conheço esse lugar. Tem alguma coisa a ver? Mais para dentro da física quântica. Hoje a constelação familiar trabalha muito dentro disso, né? Do campo mórfico genético. Que o tempo ele é subjetivo. Digamos, já existiu essa cena que a gente está fazendo, já existiu aquela outra e está acontecendo uma outra. Então não é mais para física quântica, é uma área que eu não domino. Mas acontece muito, tipo, até você ver, eu falo 2 minutos com vocês, a gente estabelece um rapport. Puxa, parece que eu conheço a Regina há anos, a gente já viveu isso aqui. Em lugares, daqui a pouco você vai, sei lá, fazer uma viagem, aquele lugar te fascina por algum motivo, né? Bom, tu já citaste aqui algumas coisas que se pode tratar através da regressão, mas eu queria que tu enumerasse melhor, assim, que tipo de problema a gente realmente consegue resolver, né, com essa terapia. No caso de dor crônica, aquela dor que você vai em tudo que é médico e não existe uma dor, né, e a pessoa sente aquela dor, fobias, muitas fobias, pessoas relatam que foram enterradas vivas, né? Então ela traz aquela fobia de lugar fechado. Então, depressão, ansiedade, então tem inúmeras coisas que podem ser. Um dos meus projetos é um livro sobre regressões, casos reais. Claro, eu vou alterar os nomes. Porque a gente anota todo o processo, a gente grava, né? Porque eu tenho que ir estudando, às vezes para achar uma melhor saída para aquilo, né? E tu tiveste um curso recentemente, né? Sobre isso também. Sim, eu tive uma turma em Porto Alegre e em agosto eu tive uma em São Paulo. Agora em novembro eu vou para São Paulo, Rio e para Maceió também, para um curso de regressão. É que daí não tem como parar, né, Marcelo? Não. Quer dizer, tu tem que evoluir sempre nesse Sempre. assunto. Porque por isso que a gente sempre bate de frente com técnicas que não evoluem. Você tem um problema hoje que você não tinha há 30 anos. Seu celular mesmo, né? Hoje a gente estava brincando. Exatamente. Você abre ele tem mensagem. Hoje a gente vive. Se tu quer te localizar, tu vai por ele, você quer pedir comida, você pede tudo. Então você tem um problema que você não tinha. E tantos outros, né? Que a gente, como hoje a pandemia, a gente tem problemas que a gente não tinha. Então isso precisa evoluir também. Vamos só para a linha de tecnologia. Eu estava vendo um documentário da década de 60 para cá, evoluiu 1.700.000 vezes. Não metaforicamente. Você pensar hoje, seu celular tem mais tecnologia que quando eles foram à Lua. Né? O seu celular, na palma da tua mão. Exatamente. Só que o nosso sistema primitivo é o mesmo. Nosso sistema límbico, nosso sistema reptiliano, isso é igual. Então, muitas vezes a gente não está sabendo lidar com isso. Então, quando a gente usa uma terapia que utiliza os seus próprios recursos, o resultado é outro. Né? E a gente é munido da capacidade de criar problemas e de resolvê-los. Obrigada, viu, Marcelo, Eu que mais uma agradeço. vez aqui no programa da Regina. A gente já logo vai ver um outro tema aí para tu voltar, tá bom? E claro que ele falou agora aí, né? A gente tem muito mais problemas hoje, ainda mais com a pandemia, né? E a Virgínia está sempre atenta aí com os nossos direitos, né? A gente tem que prestar bem atenção nos temas que ela traz. E é o momento agora, então, da doutora Virgínia Lobato Flores. Oi, Virgínia, tudo bem? Oi, Regina, boa noite. Já estamos em outubro e eu sei que tem muita gente esperando o 13º salário entrar para quitar algumas dívidas. Mas por conta deste ano atípico que tivemos, é importante entender como acontecerá o pagamento do 13º neste ano. A notícia não é tão boa. Um dos benefícios mais esperados pelos empregados, o 13º salário, será impactado para aqueles que tiveram o seu contrato de trabalho suspenso ou a jornada reduzida devido à pandemia da Covid-19. Por conta de medidas adotadas aí pelos empregadores, os funcionários deverão receber um valor menor que o usualmente recebido todo final de ano, que em regra é correspondente a um salário percebido pelo empregado. A lei trabalhista, ela fala que para o mês ser computado para cálculo do 13º, ou seja, para ele ser considerado no cálculo, o empregado ele tem que ter trabalhado 15 dias ou mais. Ou seja, para que aquele mês dentro de um ano seja utilizado como parâmetro de cálculo, eu não posso ter tido uma redução inferior a 16 dias, 17 dias. Eu tenho que ter trabalhado 15 dias ou mais. Para facilitar, eu vou dar um exemplo que eu acho que o entendimento fica melhor. Um trabalhador que teve o contrato suspenso por 4 meses, tá? Ele não trabalhou menos do que 15 dias no mês, ou seja, ele não conseguiu
fazer com que esse mês entre no período de cálculo e o salário dele é de R$2.000, a estimativa do 13º dele é de R$1.333. Ou seja, eu vou pegar os R$2.000, eu vou dividir por 12 e eu vou saber quanto vale cada mês. E aí eu vou ver, aquele mês eu trabalhei mais de 15 dias ou menos de 15 dias. Nos meses que eu trabalhei mais de 15 dias, eu vou calcular. E aí eu vou chegar a este cálculo. No exemplo que eu dei, então, foi considerado vezes 8. Já no caso de redução de jornada e salário, pode ou não afetar o recebimento do 13º salário, porque a gente tem uma situação diferente. O 13º, ele corresponde a uma remuneração no mês de dezembro. Assim, se a redução da jornada e do salário ocorreu no período que não abrange o mês de dezembro, o empregado ele vai receber o valor integral do 13º. Então, quem teve essa redução em março, abril, maio, não vai ter problema. Porém, se a redução ocorrer no mês de dezembro, sim, haverá um impacto no pagamento deste trabalhador. É importante que se tenha conhecimento dessa situação para que ninguém conte com valores lá na frente que não vão receber. A gente nunca passou por isso, situações completamente inesperadas e o grau de endividamento realmente está muito grande. Então, eu trouxe para o programa essas informações para que as pessoas já prevejam, né, a possibilidade de ter ou não o recebimento do seu 13º salário de forma integral. Espero ter ajudado. No próximo programa eu volto com mais informações do mundo jurídico. Tchau, tchau! A Botoclinic Passeio Zona Sul e a Botoclinic Moinhos têm um presente para você nesse outubro rosa. Se você sempre quis ter lábios mais grossos ou até corrigir o formato deles, o momento é agora. Desde o dia 1º desse mês até o dia 11, o seu preenchimento labial está garantido e com um desconto de 20%. Não perca mais tempo e aproveite essa promoção. Basta agendar o seu horário e mudar sua aparência como num toque de mágica. É a Botoclinic sempre pensando em você. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês aqui a minha nova parceira, a Oyara Hoffman, que é empresária, farmacêutica e dona da Magifórmula, que é uma farmácia de manipulação. Esses produtos aqui são apenas alguns que ela tem lá, né? E a gente hoje vai começar a contar essa história e vai começar a falar desses produtos também. Oyara, como é que surgiu a Magifórmula aí na tua vida? Então, eu trabalhei muitos anos no hospital, né, em alguns hospitais de Porto Alegre, no Moinhos de Vento, na Santa Casa. Então, eu era farmacêutica hospitalar e então eu conheci muito sobre medicamento, né, como que eram feitos. Até na Santa Casa tinha parte lá que eles produzem muitos medicamentos que são utilizados no hospital. E aí eu comecei a querer colocar a minha própria farmácia. Então, a farmácia começou com muitos tratamentos, como oncologia, dermatologia. E hoje nós temos produtos exclusivos, temos um laboratório também para oncologia, para preparar hormônios. E essa parte toda de bem-estar, beleza, qualidade de vida, né? Produtos para longevidade. Isso é muito legal, porque agora tu falou bem, quanto tempo tem a Magifórmula já? 16 anos. 16 anos, quer dizer, de lá para cá mudou muito a imagem da farmácia de manipulação, né? Sim. As pessoas hoje procuram muito esses produtos. Foi uma transformação, né? Porque como a gente vai viver mais hoje, a gente tem que estar preparado, né? Para envelhecer bem. Então, tem muitos produtos nutracêuticos, fitoterápicos, né? Produtos para o bem-estar, né? Então, tem infinitas possibilidades, né? Que são feitos à base de quê? De óleos, de ervas, de que são esses produtos? Pra gente contar para o pessoal. Tem produtos nutracêuticos. Quando eu falo nutracêuticos, eles são obtidos de frutos, né? Então, tem muitos frutos com atividade, né? Tem também os fitoterápicos, que daí são de plantas, né? Tudo padronizado, com uma concentração, né, efetiva.
Então tem muitos produtos, né, assim, Quais que mais saem hoje lá na Magifórmula? Qual que o pessoal mais procura? Hoje, com essa pandemia, com essa situação, sai muito produto para ansiedade, produtos para dormir bem. Nós temos uma melatonina vegetal, né, que é 100% natural. Então, ela induz o sono, regula o ciclo circadiano, né? Tem o Ancilés, que é um fitoterápico que acalma, reduz a ansiedade, né? Ajuda no humor. E que, claro, que a gente precisa falar que são produtos, como tu disseste, naturais, portanto, eles não trazem outros tipos de problema, né? Eles, na verdade, resolvem realmente aquele ali, né? Eles tentam resolver aquele. Ou são potentes antioxidantes também, quando a gente fala de nutracêutico, a gente está falando do poder também das frutas, né? Que também fazem bem para a pele, contra o envelhecimento, né? Não, e eu tô vendo que tu trabalha, assim, inclusive com essa área, por exemplo, aromatizante aqui, de spray. Amo! Minha casa é toda cheirosa. E é bem isso, tu trabalha, quer dizer, com uma gama bem grande mesmo de produtos. Sim, tem os óleos essenciais também, tem aromatizadores com óleos essenciais, que além de aromatizar, eles também tratam, né? Tem cada óleo com a sua finalidade, né, terapêutica. Então, olha, é bem interessante. Eu vou te dizer que a Oiara hoje está aqui, mas é claro que eu também vou querer mostrar a farmácia para vocês. Em algum dos programas a gente vai lá, eu quero conhecer tudo, quero mostrar todos os produtos, porque é bem isso, assim, é muito legal a gente poder trazer saúde, né, e beleza para vocês aí de casa. E aqui a gente tem essa gama já de produtos que tu trouxe, várias cápsulas, inclusive, né? Sim, a melatonina vegetal. Que tu estavas falando. Essa aqui para sono, ó, gente. Para sono. Ó, que maravilha. Aí tem produtos para queda de cabelo, para fortalecimento do cabelo, hidratação, anti-age, né? Cremes, hidratantes. E, aliás, eu quero dizer que as embalagens são lindas, né, gente? Olha, gente há um escolhe. cuidado todo nisso, né? É uma delicadeza também nisso e um carinho com os clientes. Feito com muito carinho, né? Então, eu quero te desejar aqui uma boa sorte com a gente do programa da Regina, que tu seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada. E, claro, que a gente vai trazendo aqui todos os produtos e coisas que vocês têm exclusivas lá na farmácia, tá bom? Mas muito obrigada desde já. Eu que agradeço. Pela confiança aqui. Convite também. E parceria que vai aqui. ser do programa da Regina, tá bom? A gente vai para um intervalinho. Daqui a pouquinho tem mais programa da Regina. O programa da Regina tem jornalismo com credibilidade, entretenimento com informação. Já pensou em anunciar a sua marca e melhorar ainda mais as suas vendas? Anunciando no programa da Regina, você, empresário e empreendedor, vai fazer parte de um conteúdo diferenciado e de qualidade. E o melhor, com valores acessíveis que cabem dentro do seu orçamento. Entre em contato com a gente e veja qual é a melhor opção para você. O programa da Regina está aqui no Canal Bar e também nas redes sociais. Venha fazer parte do nosso time e vocês já sabem, há mais de 20 anos, o que é relevante passa por mim. O Centro Social Padre Pedro Leonardi promove ações de inclusão social para pessoas de baixa renda. Administrado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga, da Mitra Arquidiocese de Porto Alegre, atende mais de 1.500 famílias e 500 crianças e adolescentes. 250.000 refeições são servidas por ano e alimentam aqueles que sofrem com o problema da fome. Além da Cidade dos Anjos, na instituição também são oferecidas oficinas em diversas áreas que garantem o acesso ao conhecimento e cidadania à comunidade.
Ajude-nos a continuar mudando vidas e a contar histórias de superação, amor, resiliência e fé. Acesse as nossas redes e conheça o nosso projeto. Aqui, esperança tem nome e endereço. Centro Social Padre Pedro Leonardi, na Restinga Velha, Zona Sul de Porto Alegre. Educar pessoas é transformar o mundo. Quando se fala em delícias, doces ou salgadas, a gente logo lembra desta confeitaria que já tem até delícia no nome. A Toca das Delícias está sempre inovando e em época de pandemia está atendendo em takeaway e também delivery. O diferencial por aqui, além do sabor, é a criatividade. A Toca está sempre pensando em inovar nas receitas, individuais ou em combos. Para o seu evento corporativo, coffee break na empresa ou mesmo na festinha em família, a ideia é misturar os sabores pensados pela equipe da Toca das Delícias juntamente com o que você mais gosta, provocando uma explosão de sabor e fazendo da sua reunião um sucesso. É um novo conceito na sua mesa. Prove e comprove. Vamos falar de economia, vamos falar de dinheiro, né? Principalmente em época de pandemia. E é com ele, claro, que sempre traz aí os melhores temas para falar com a gente. Léo! E aí, Léo? Tudo bem contigo? Oi, Regina, tudo bem? Regina, hoje eu quero dar uma dica para todos aqueles que não podem continuar com seu plano de saúde, né? Um dos efeitos mais nefastos dessa crise econômica foi o número de pessoas que tiveram que cancelar os seus planos, sejam eles individuais, né, familiares ou mesmo coletivos por adesão. Mais de 250 mil pessoas, Regina, perderam a cobertura de saúde. Isso por conta das demissões, né, da perda de renda das famílias e também o fechamento de empresas. Infelizmente, isso ocorreu no pior momento possível no meio de uma pandemia mundial, né, uma grave questão de saúde pública. E sabemos que depender dos governos, infelizmente, é uma situação precária, né, dada a incompetência generalizada, né, pública nessa área. Aí o brasileiro fica num verdadeiro drama, né, porque ele paga uma altíssima carga tributária, mas não tem acesso a um atendimento de saúde minimamente decente. E assim, Regina, eu vejo que há algo de muito errado com o nosso atual modelo de saúde, né, dos planos de saúde, onde pessoas novas e saudáveis pagam contas absurdamente altas. Muitas vezes o plano de saúde representa até mesmo a maior despesa do orçamento doméstico, superando até mesmo os gastos com aluguel, né? Te confesso que é até o meu próprio caso. Mas muitos não sabem, Regina, mas diferentemente de um plano de saúde tradicional, há a modalidade de seguro-saúde. Em um plano de saúde, né, todos pagam, né, em uma faixa etária o mesmo valor de contribuição, independentemente das condições individuais, né? Ou seja, uma pessoa com hábitos saudáveis e outra em situação de saúde ou de vida diferente vão acabar arcando o mesmo valor, né? Já no seguro é diferente, né? Porque aí vai depender das condições, dos fatores individuais de cada pessoa, do seu estilo de vida, né? Uma analogia que se faz entre o plano e o seguro é o seguinte, né? Quando a gente faz um seguro de um carro, não estamos fazendo pagamentos para fazer revisão de mecânica, né? Check-up, troca de óleo. A gente, na verdade, quer proteger o patrimônio no caso de uma ocorrência de um evento extremo, né? Uma batida, né? Um roubo, por exemplo, né? E na adesão de um plano de saúde, o beneficiário busca poder se consultar regularmente, fazer check-ups, né, exames, até também o caso de doenças, internações. Até por conta disso, né, como o valor é igual para todos, muitas pessoas acabam abusando, né, utilizando demasiadamente o serviço para coisas nem tão urgentes. Já no seguro-saúde é diferente, né? O objetivo é proteção realmente em eventos graves, né?
como determinadas doenças, né, ou uma invalidez ou perda temporária de renda. Então, assim, não serve para fazer consultas corriqueiras, né, realização de exames, diagnósticos. É igual um seguro de um carro, né? Se aplicaria somente a sinistros, né, a determinadas ocorrências com impactos mais expressivos. Assim, Regina, eu não estou dizendo que todos, né, devam abandonar os seus planos de saúde, ou mesmo quem pode continuar pagando, né? Mas em alguns casos a pessoa pode sim cogitar essa possibilidade, né, de realização de um seguro-saúde. Só tem que ficar muito claro para ela, né, Regina, que não é um substituto perfeito a um plano de saúde. Mas é uma opção, né, para todos aqueles que estão assim totalmente sem alternativas, né, de ter algum tipo de auxílio financeiro no caso numa situação de emergência. Desejo a todos uma ótima semana. Eu hoje quero falar com você sobre o lançamento na cidade de Osório. Sim, bem pertinho da praia e ao mesmo tempo com toda aquela infraestrutura da cidade, né? Quem está apresentando essa novidade para vocês? O Grupo Mazef, é claro, é o One Tower Residence. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com elevador e todo o conforto que um empreendimento de alto padrão oferece. E se você pensa que vai pagar muito caro por isso, se engana, porque você pode parcelar em até 80 vezes direto com a construtora. Dá aí uma namoradinha nesse vídeo, vai se preparando para realizar esse sonho. É hora daquela dica de cinema, né? Daqueles dias que a gente tá em casa, agora principalmente de pandemia, né? Muitas vezes não pode trabalhar. Então vamos curtir um filmezinho. E ele tem as melhores dicas com seu Pop Top Cine. Oi, Alê Salcer, tudo bem? Qual é o filme de hoje? Oi, Regina e pessoal ligado aqui no Pop Top Cine, dentro do programa da Regina. Trago mais uma dica de filme, só que dessa vez é um filme baseado numa história real. A Tenente de Kargil. É um filme indiano que conta a história da Gunjan Saxena, que é uma garota que desde a infância queria ser piloto de avião. Só que ela foi, em 1999, a primeira piloto de avião de guerra, lá em Kargil. E ela teve na Índia, né, numa questão de guerra lá, ela teve uma missão a fazer, onde ela salvou algumas centenas de soldados ali, e ela foi condecorada por isso e foi, na verdade, ovacionada por esse povo. Todo mundo sabe que a Índia é um país super conservador, né, com uma cultura muito patriarcal, vamos assim dizer, e realmente a Gunjan, ela conseguiu ser respeitada enquanto mulher na vida dela, ser respeitada enquanto uma tenente do exército indiano. E essa história toca bastante, eu acho, não somente as indianas, mas como as mulheres como um todo, justamente pela força e por todos os percalços que ela teve que ultrapassar e quebrar, na verdade, na vida dela, né? Desde a sua infância, desde quando percebeu que ela ia ser. Essa cena aqui é uma das cenas iniciais do filme, que mostra ela entrando nessa cabine de avião, e que ali ela decide que vai ser realmente uma piloto de avião. E claro que ela teve que quebrar, voltando ao assunto, né? Ela teve que quebrar várias barreiras, mas sempre com o apoio da sua família. Então a gente perde um pouco aquele estigma, né, que nós que não estamos vivendo essa cultura, a cultura indiana, que às vezes a gente cria, né, de certa forma, mostrando que o mundo para a mulher indiana não deve ser tão fácil porque elas não têm voz e não têm o apoio da família. Nesse filme mostra exatamente o contrário. Mostra que as famílias querem sim que as mulheres tenham voz, desejam sim que as mulheres tomem conta do seu espaço e que corram atrás dos seus sonhos. É uma história de perseverança, uma história de amor pelo seu país,
uma história de amor e família. Essas são as 3 principais essências desse roteiro, desse filme indiano, volto a dizer. Um filme rico pelas cores. A Índia é assim, eu acho que eles conseguem ressaltar bastante. Fala um pouco da dor da guerra, fala um pouco do desespero que é viver numa situação dessas, e mostra o que realmente, quando a gente resolve seguir um sonho, correr atrás de alguma coisa, nada pode nos deter, né? Não existe absolutamente nada que faça com que a gente não ultrapasse, não quebre barreiras para alcançar uma meta de vida, principalmente uma meta como essa, que uma garota se torna uma tenente no exército indiano. Então fica aí essa dica, eu acho que todo mundo vai adorar, porque nesse momento que a gente está passando por tantas mudanças nas nossas vidas, esse filme vem como uma motivação forte. É um filme de 2019 e que teve em 2020 a sua distribuição feita pelo Netflix. Então fica ligado aí, tenho certeza que vocês vão adorar. E assiste também, hein, Regina? Até o próximo Pop Top C. Hora de vida de modelo aqui no programa da Regina, com ela, única, absoluta, plena, Silvia Goulart. Vocês já sabem que tem a Up Models, né, em Gravataí, tem em Porto Alegre também. E claro que hoje a gente sempre traz os temas que as pessoas querem saber muito, principalmente quem quer entrar nessa área, né, Silvia? Agora, hoje a gente vai falar, assim, das regras e normas para ser modelo. Nem sabia que tinha. Tudo bom? Tudo bem, Regina. O que tem acontecido assim com o nosso quadro, né? Tem repercutido os nossos modelos. Às vezes eu recebo uns directs lá, ai, tô ansiosa pelo quadro, o que vai ser abordado? Porque eles também acabam aprendendo. Fazendo muita pergunta, claro, muito. né? Então, assim, esse quadro serve não só para quem quer ser modelo, mas também para quem já é modelo, porque eles acabam aprendendo, de repente passou alguma norma, não leu aquela folhinha que é de 2 lados, letrinhas pequenas, de repente não leram tudo, e o nosso quadro tem ajudado bastante eles, assim, eu tenho recebido um feedback bem positivo. E que regras são essas? Na verdade tem muitas, né? Regras é o que mais tem. Mas vamos dizer as mais importantes que eles precisam saber. Então. Uma coisa que eu queria trazer para falar contigo, assim, é que muitos modelos escolhem essa profissão achando assim, eu quero um bico, eu quero um dinheirinho a mais. Ótimo, pode, com certeza, porém, tudo tem um ônus, né? Então, assim, os modelos precisam saber que a partir do momento que eles entram na agência, que eles fazem o cadastro, que eles fazem a inscrição, eles precisam se comprometer conosco. Porque nós respondemos pelos modelos para poder apresentá-los para os clientes. Então, quando o modelo entra na agência, tanto adulto quanto criança, sempre que a gente manda para um teste, eles precisam estar à disposição, precisam estar disponíveis, né? Aconteceu essa semana, a gente está com uma semana intensa de trabalhos, com trabalhos grandes, Gloob, Balduco, a gente gravou Banrisul. Então e o trabalho aumentou nessa função da pandemia. Então, incrível isso, aliás. Incrível, né? Que coisa incrível. boa isso. Amém. Isso é positivo, Então, os modelos precisam saber, assim, ele entrou na agência, a gente pediu um teste, a gente tem um prazo para mandar para o nosso cliente. Eles precisam respeitar esse prazo. Se a gente pede que é até meio-dia para envio das fotos ou para envio de algum vídeo específico, eles precisam cumprir o horário que a gente solicita. A gente solicita fotos e medidas atualizadas, porque principalmente criança muda de medida muito rápido. Então entrou na agência, não adianta, mas faz 1 ano que vocês não me chamam, porque o cadastro está desatualizado quando a gente busca o perfil para algum trabalho. Às vezes mudou o cabelo, a criança está maior também, né? Tá usando óculos por algum motivo. Exatamente. E a função da pandemia, tanto adulto quanto criança, tudo que a gente fala aqui serve para os dois, né? Muita gente engordou um pouquinho, então precisa comunicar a agência, porque às vezes acaba aprovando por foto, né? A gente tem uma foto do modelinho lá que faz 6 meses que não atualiza.
há 6 meses atrás, estava no início da pandemia, então eles estavam com outras medidas. Não, e é sempre aquela história que a gente conversa. Naquele roteiro, por exemplo, precisa de uma criança magrinha. Exatamente. No outro roteiro vai precisar de uma criança gordinha. Exatamente. Não é nem que não possa, apenas vocês precisam saber. Exatamente isso. O modelo começou alguma atividade durante a pandemia, né? Aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a andar de patins. Eles precisam nos comunicar, porque quando a gente entra no trabalho, eles nos pedem o perfil exato. Se a gente busca no sistema e não tá aquela informação ali, o modelo acaba não sendo encaminhado para aquele teste. E, por exemplo, claro, a criança pode encarar como uma diversão, mas isso é uma linha muito tênue, né? Sim. Porque vocês estão ali para trabalhar e apresentar esse modelo para o cliente. Sim. E exatamente isso, porque o que acontece? Se a criança leva tudo como diversão, a mãe vai dizer, filho, a gente precisa gravar um vídeo agora. Ele, não tô afim. Isso não pode acontecer. Né? Ele pode não estar afim naquele momento, mas passou 2 minutos, essa vontade precisa vir. Eu sei porque eu também dou o workshop sobre isso e é complicado as crianças principalmente entenderem que se elas decidirem por essa carreira, ela tem que encarar como trabalho, tem que levar a sério. Tem que levar a sério. E o adulto, mesmo que que a profissão dele não seja só ser modelo, não seja só modelar, ele precisa conciliar o seu emprego, o seu trabalho com o cadastro que ele tem na agência, com a carreira que ele escolheu paralela, que é Com ser certeza, modelo. absoluto. Então, assim, ele precisa conversar com o supervisor dele, com o chefe dele, para quando a gente mandar para um trabalho, quando a gente mandar para um teste, que ele tenha uma flexibilidade de horários. Não adianta só vir na agência, se inscrever e a gente mandar teste e não ir. Porque o que acontece se isso passa por nós, né? A gente acaba excluindo o modelo. A gente manda para um teste, manda para 2, claro, e o modelo não vai, a gente tem que excluir o cadastro, porque fica ali tirando a oportunidade de alguém que tem interesse. Pessoas, sem dúvida. Exatamente. Tá bem, Silvio, por hoje é só. A gente vai pro intervalo, mas o programa da Regina volta já. Tá de casa nova ou quer transformar o seu lar num lugar lindo e aconchegante? A cor das paredes vai ajudar a definir a personalidade do seu ambiente. E para isso, você pode contar com a consultoria da Rota Sul Tintas. Show respingos e parede úmida. A Rota Sul vai resolver os seus problemas. Um pingo de tinta pode alegrar o seu dia. O programa da Regina tem jornalismo com credibilidade, entretenimento com informação. Já pensou em anunciar a sua marca e melhorar ainda mais as suas vendas? Anunciando no programa da Regina, você, empresário e empreendedor, vai fazer parte de um conteúdo diferenciado e de qualidade. E o melhor, com valores acessíveis que cabem dentro do seu orçamento. Entre em contato com a gente e veja qual é a melhor opção para você. O programa da Regina está aqui no Canal Bar e também nas redes sociais. Venha fazer parte do nosso time e vocês já sabem, há mais de 20 anos, o que é relevante passa por mim. Bom, chegamos aqui no nosso Momento Pet com a Poa Pet Care, né? Hoje com a Cristiane, que está aqui com a gente. E vamos falar de um assunto que é muito legal e que não é novo, mas que muita gente considera muitas vezes como novo. Porque, olha, eu descobri agora que existe acupuntura, sim, para os nossos pets. E é muito legal, né, Cris? Essa é a verdade. É verdade. Bom, a gente pode tratar inúmeros sintomas com a acupuntura. Sim. Então, assim, né, na verdade, a acupuntura, ela tem mais de 3.000 anos, né? Então, há muito tempo se usa, tem relatos em veterinária da época de que escrevia na pedrinha lá, né? Então, não é novo, né? A especialidade também não é uma especialidade nova, é uma das poucas especialidades, né, na medicina veterinária. E por que as pessoas tratam assim como, olha, descobri que tem acupuntura? Porque eu imagino que isso tenha acontecido em função de ultimamente as pessoas estarem muito mais próximas, né, As terapias complementares, aos né? seus pets, né? As pessoas estão muito mais próximas aos seus pets e então elas acabam
procurando opções, porque eles também estão ficando cada vez mais velhinhos, né? Apesar de a gente não tratar só os velhinhos com a acupuntura, né? A acupuntura ela é muito mais conhecida quando a gente fala de controle de dor, né? Dessas doenças crônicas. Então, eu acredito que é por isso que o pessoal né, tá começando a procurar cada vez mais. E também as pessoas às vezes têm um certo receio, dizem, mas será que o meu animalzinho vai se adaptar com aquelas agulhinhas? Mas as agulhinhas, elas são pontos, né, que vocês veterinários estudam, evidentemente, para saber onde vai atingir e que não dói nada. Não, normalmente não dói. O que acontece? Na sessão de acupuntura tem toda uma preparação, né? Do ambiente, de cheirinhos que a gente coloca, do toque, né? A gente sempre inicia a acupuntura fazendo uma massagem, do toque. Então, o paciente ele vai se acostumando com aquela rotina e vai se acostumando também com a sensação de bem-estar que eles têm, tanto durante quanto depois. Então, as agulhas normalmente não são um problema. E, inclusive, muita gente me pergunta como é que tu consegue. Eles ficam bem quietinhos, eles gostam, eles curtem, é muito difícil. Mas também é bom a gente dizer que em alguns casos é uma terapia complementar mesmo, né? Tem que ser junto com um tratamento médico, muitas vezes. Sim, tem alguns animais que a gente consegue, por exemplo, se a gente for falar em controle de dor, muitas vezes a gente consegue fazer com que eles não precisem tomar medicamentos até um certo ponto, né? A partir de um certo momento, muitas vezes a gente precisa que eles tenham, às vezes, algum complemento da medicina tradicional, né? De anti-inflamatório, analgésico. A gente pode tratar diversas doenças, diversas patologias, né? Doenças endócrinas, tipo diabetes, Cushing, que a gente consegue, às vezes, diminuir dose de medicamento com o tempo, né, de tratamento, mas a gente nunca vai conseguir fazer um tratamento, por exemplo, de uma diabetes, tirando totalmente a insulina e mantendo a acupuntura. Eles podem, por exemplo, a acupuntura pode diminuir sintomas de quimioterapia, se o bichinho está fazendo, por exemplo? Sim, sim. A acupuntura ela é muito usada, né? Tem toda uma base científica também hoje em dia da acupuntura, né? Muitos médicos e veterinários eles estão aceitando mais muitas vezes a acupuntura porque já tem muitas bases científicas. Então já foi feito um trabalho testando a aplicação de antiemético e a acupuntura de um ponto específico de acupuntura em pessoas que estavam fazendo quimioterapia e nesse trabalho demonstrou que as pessoas ficavam menos nauseadas com a acupuntura do que com o medicamento. E artrose, quer dizer, coluna, toda essa área, né, de articulações? Todos esses problemas crônicos, degenerativos, né, que a gente sabe que não tem cura, que a gente precisa controlar. É importante, né? E a acupuntura acaba trazendo um bem-estar muito maior para os pacientes. Bom, e com que frequência, por exemplo? Claro que depende de cada sintoma, né? Sim. Mas assim, durante quanto tempo, por exemplo, normalmente tem que ter o tratamento da acupuntura tem que seguir? Tem pacientes nesses que têm doença degenerativa, fazem o resto da vida, né? Mas a gente sempre começa, às vezes, dependendo da intensidade da dor e dos sintomas, às vezes pode começar 2 vezes por semana, passa para 1 vez. Tem paciente, às vezes, que mantém bem fazendo 1 vez por mês, a cada 2 meses. Ou seja, vai evoluindo. Vai evoluindo, assim, a gente vai avaliando eles a cada sessão e vai... Né, e claro que na Poa Pet Care vocês têm acupuntura e atendem vários pacientinhos, né? E vocês notam, assim, os donos vêm com esse resultado, assim, felizes? Sim. E é interessante que às vezes, na primeira sessão, na segunda sessão, eles já vêm, ela tá dormindo muito melhor, ou, né, já começou a subir no sofá que antes não subia. Acho que eu vou testar nos meus, viu? Adorei. Bom, Cris, papo de hoje, acupuntura, mas é claro que todo domingo você sabe que tem Poa Pet Care aqui no programa da Regina. E agora, segue aí o baile. Olá, Regina, é Mauri da Ótica Visio, hoje trazendo uma dica muito importante aqui, mais uma dica técnica, né? Na aquisição de um óculos com essa curvatura, né, que são normalmente os óculos esportivos, óculos solar ou até óculos de grau, independente do material, né, seja ele metal fechado, tá, em metal com nylon, aquelas que são abertas embaixo, tá, ou os famosos 3 peças, né, são conhecidos como ball grip ou 3 peças, né, que são furados, né, que a lente é furada.
Notem que todos eles têm uma curvatura. Normalmente os óculos esportivos, né, tem isso, ou óculos tanto para grau, para prática esportiva, ou justamente para um estilo, né, mais esportivo, solar. Ok, então o que acontecia, né? Justamente com essa base de curva, né, que é mais acentuado, todas as lentes, mesmo visão simples para longe, ou principalmente as multifocais, que já têm umas distorções periféricas, elas aumentavam, e causando um desconforto. O que acontece? Que hoje, em vários fabricantes já dispõem de uma tecnologia e uma lente específica para esse tipo de armação. Então, você que já passou por uma experiência negativa com esse tipo de óculos, seja em multifocal ou visão simples para longe, hoje pode ficar tranquilo, pode nos procurar que nós vamos lhe orientar a melhor lente. Sempre lembrando, né, que para cada tipo de armação existe uma lente ou um material específico, né? Por isso é importante você ver, ou se você já tem a sua armação ou na escolha da armação, a partir daí que a gente vai poder fazer um orçamento mais adequado, e a orientação da lente mais adequada para esse tipo de armação, ok? Essa foi a grande dica, fiquem com Deus, por enquanto um abraço virtual e aguardamos que tudo isso passe em seguida. Um abraço. E quem disse que só mulher se importa, que é vaidosa, né? Que tá lá, que gosta de estar com a sua autoestima em dia? Não mesmo, os homens também. E é claro que a gente traz aqui no programa da Regina sempre ótimas dicas de moda masculina, justamente com o meu diretor, Adriano Sescani, e que hoje vai falar exatamente desse assunto, autoestima masculina. Oi, Adriano, tudo bem? Oi, Regina e meus amigos aí de casa e do mundo virtual. Nós homens já somos clientes frequentes das clínicas estéticas. Aprendemos a cuidar da pele, do cabelo, do corpo e da saúde em geral. Mas nunca é demais falarmos sobre autoestima masculina. A autoestima é um sentimento que nos motiva e que faz com que a gente se sinta mais confiante e capaz de buscar os nossos objetivos pessoais e profissionais. Por isso, a baixa autoestima não é apenas a falta de amor próprio, como muita gente acredita. É a ausência de confiança em nós mesmos, que acaba provocando desdobramentos negativos, como ansiedade, angústia, desesperança, medo e incertezas. E com a pandemia enfrentada há meses, a nossa vida virou de cabeça para baixo. A saúde financeira, física e mental da maioria das pessoas foi atingida, derrubando a autoestima. E não tinha como ser diferente. Hoje eu vou dar algumas dicas simples e práticas embasadas em estudos científicos para os homens melhorarem a autoestima, que está fortemente ligada à imagem. Goste daquilo que você vê no espelho. Para isso, é importante valorizar a sua aparência e, claro, a saúde, tendo uma boa alimentação balanceada e praticando atividade física. Se ainda não está seguro para retornar à academia, caminhe ou corra em lugares livres de aglomerações e faça exercícios dentro de casa mesmo. O papo de quem não tem barriga, não tem história, está bem ultrapassado. Busque o equilíbrio emocional. Pode ser através da meditação ou do yoga, ou outra prática que combine mais com o seu estilo. Invista em um corte diferente de cabelo, uma roupa nova ou até mesmo um novo estilo. No meu canal no YouTube, o Donos da Gaveta, há vários vídeos que podem te ajudar neste processo de mudança. Outra sugestão tem a ver com coisas que você gosta de fazer. É importante encontrarmos hobbies que tragam alegria e prazer à rotina, como pintar, escrever, ler ou até mesmo assistir séries. Não se cobre tanto, ninguém é perfeito. Para levantar a autoestima, procure aprender com as experiências vividas e tire delas apenas o que for bom. Valorize-se mais. Conhecendo as suas qualidades e habilidades que fazem você ser diferente de outras pessoas, você conseguirá enfrentar melhor as situações adversas da vida.
Não esqueça, você merece o melhor sempre. Conviva com pessoas que te façam bem e que são positivas. Nada é tão ruim para a autoestima do que estar cercado de colegas e amigos e familiares negativos. A energia baixa faz com que você passe a duvidar de você mesmo e da sua capacidade. Na vida, é normal se sentir perdido e sem rumo. Quando isso acontecer, reflita e tranquilize-se. O universo cocria com você. Logo, resiliência e fazendo a sua parte, um novo caminho surgirá. Viram? Gostar da gente mesmo é um ponto importante da autoestima e só depende das nossas atitudes. No meu Instagram, Adriano Sescani, mais dicas sobre lifestyle masculino. Entre lá e me sigam. E também no meu blog, O Donos da Gaveta, e no meu canal no YouTube. A gente se vê no próximo programa e por aí. Um abraço, tchau! Vocês certamente já ouviram falar da Esbórnia, né? A pátria mãe do espetáculo Tangos e Tragédias. E a Esbórnia contra-atraca. Pois bem, agora parece que a internet está liberada por lá. Será que é isso? Bem-vindo ao canal da Embaixada da Esbórnia no Brasil. Como só recentemente o governo provisório da Esbórnia decidiu liberar o canal do YouTube em nossa nação, nós não sabemos o que fazer. Mas em uma conversa com o reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Esbórnia, o magnífico professor Cam Flutz, ele construiu uma teoria. Se é um canal, então é para canalizar. E é o que nós estaremos fazendo aqui, canalizando antiguidades e novidades diretamente da Recicla Gran Rechebugen, a grande lixeira cultural da Esbórnia. E se você quiser estar canalizando conosco, se inscreva aqui e clica no sininho que nós estaremos avisando a você das mais recentes investiduras da cultura esborniana. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Inscreva no canal e clica no sininho. Tá aí. Bom, o programa da Regina termina aqui. Domingo que vem tem mais, é claro. E a gente encerra, claro, aproveitando para ouvir o hino da Esbórnia. Então vamos lá, ó. Beijo pra vocês. Nós chegaremos ao cume e gritaremos ao mundo sem medo que a cidade tombe. O amor vencerá a hecatombe.